Doutor Antônio Carlos, defensor público da nossa comarca aqui de Nova Iguaçu, por gentileza. Bom dia a todos. Queria cumprimentar inicialmente o vereador Carlão Chambarelli pela brilhante ideia e pela presidência dessa solenidade. Na pessoa dele, cumprimentar também todos os colegas e militantes aqui, não só da mesa, mas como também da plateia. Colegas e militantes, porque vejo aqui pessoas que efetivamente estão na luta aí fora pelo cumprimento do ECA, pela garantia do direito da criança e adolescente, pelos portadores de necessidades especiais, enfim, pessoas que trabalham de verdade para que essa causa dê certo. Tudo que foi falado aqui, e é uma enorme responsabilidade, Carlão, falar por último. Tudo que foi falado aqui já resume o que a necessidade de se promover um encontro desse no dia que se comemora os 27 anos do ECA. Porque, na verdade, o que se debate aqui é o cumprimento ou não, a satisfação ou não dessa lei federal que visa estabelecer uma nova política pública para a criança e o adolescente. E por que de todas essas reclamações, por que de todos esses apontamentos? Porque o que nós temos é a sociedade. A sociedade é assim. A mesma sociedade que reclama da violência, ela é contra a criança e o adolescente. A mesma sociedade que se diz a favor da criança ou do adolescente, ela também é a favor da violência. Então não adianta a gente pensar no cumprimento da lei, pensando na criança ou adolescente como se fosse a criança ou adolescente do outro, e achar que está tudo certo, e aí não tem comprometimento nenhum. Por que a diretora da escola recusa o aluno que praticou ato infracional? O adolescente se envolveu com o tráfico, ele precisa de uma determinação judicial obrigando a diretora de uma escola pública a aceitá-lo de volta na escola. Como é que essa sociedade quer reclamar da violência? E isso é uma realidade, Então tudo isso tem sua razão de ser. Porque nós somos vítimas e somos autores da nossa própria desinformação. Quanto mais comentava ainda há pouco o professor Vanderlei, que hoje o bem jurídico mais importante depois da vida, da liberdade, da integridade física é a informação. É a informação, porque quanto mais a sociedade é melhor informada ou menos informada, ela vai ter o seu nível de cultura na sociedade. Tudo isso que nós conversamos aqui é cultura. O Brasil tem essa cultura, em vários outros países do mundo. Só que no Brasil, além de ser um país pobre, nós somos um país pobre, e que o próprio pobre, ele agride o seu semelhante. O poder público do Brasil é um poder público pobre. Ele tem a missão constitucional de estabelecer política pública com a sociedade pobre. Só que esse poder público é o primeiro a tratar essa segregação social, que nós temos um problema muito grave de segregação social, com atitude de Estado. Pensa que o Estado policial vai resolver todos os problemas da assistência social, da saúde e da educação. E nós sabemos que isso não é verdade. Mas todo esse contexto, ele tem que ter um ponto de equilíbrio. Ninguém está dizendo que a criança ou adolescente não tem que ser responsabilizado, mas ele tem que ter um tratamento diferenciado. Não é porque ele é bonzinho, não é porque nada disso. É porque ele está em um momento da vida dele que ele não pode ser tratado da mesma forma que um adulto imputável. Isso também é inconstitucional. Os neurocientistas, eles dizem que só se tem a formação perfeita do córtex cerebral a partir dos 23, 24 anos. Então, como é que você quer tratar o adolescente? Tem 12 anos, quer manter ele internado porque ele se envolveu com tráfico, associação. Ou seja, ele é mais uma vítima do tráfico, é mais um empregado que tem uma invisibilidade totalmente descartável na estrutura do tráfico. E esse adolescente, a primeira coisa que a promotora pede é a internação dele. Não quer saber se ele está estudando, não quer saber se os pais estão dentro de casa, presentes, não quer saber como é a família dele. Ele já chega carregado pelo policial, a promotora ouve, numa infração que não tem violência grave ameaça à pessoa, que o ECA não permitiria nem a privação da liberdade dele, pede a internação dele. E ele vai lá para o estabelecimento, e com todas as suas dificuldades, ainda é melhor do que o sistema penitenciário. Depois, quando ele é desinternado em juízo, porque ele vai ser desinternado, ele precisa retornar ou até começar a sua vida acadêmica, a sua vida escolar. Porque na maioria das vezes ele está super atrasado.
Ele diz que não conseguiu vaga na escola, ele é encaminhado para a escola, a diretora da escola simplesmente diz para o pai ou a mãe que não vai receber ele porque não quer contaminar os outros alunos. Ele se envolveu com o tráfico. E precisa de uma determinação judicial para que esse adolescente retorne à escola. Retorne à escola. Sob pena de crime de desobediência e improbidade administrativa do diretor ou responsável pela disponibilização dessa vaga. Agora, por que existe isso ainda? Se todo mundo quer justiça, todo mundo quer democracia, todo mundo quer direitos iguais, mas desde que seja na pessoa do outro, não para você. Não se sentem comprometidos com isso. O poder público não se sente comprometido com o conceito tutelar. A começa até, Carlão, que a Comissão de Direitos de Criança e Adolescente daqui da Câmara, que eu fiquei sabendo que já existe, deveria ter um trabalho mais intensivo nessa questão, porque a ausência de política pertinente à estruturação do poder, do Conselho Tutelar, também pode caracterizar uma improbidade administrativa. Mas tudo isso tem que ser levado a sério, porque não existe lei no mundo, pode ser o melhor país do mundo, que não vai funcionar se a sociedade não quiser que funcione. Rico ou pobre, se as pessoas não se comprometerem com essa convivência social pacífica e harmônica, não tem sociedade que evolua, não tem sociedade que dê certo. Então, Paulo, a gente tem que pensar na sociedade, mas a gente tem que pensar também que a sociedade é um sistema jurídico. Não existe mais essa diferença entre social e jurídico. É social e jurídico. E jurídico. Não existe processo puramente social, processo puramente administrativo, processo puramente judicial. São questões que se entrelaçam. Recentemente caçaram o presidente da República dizendo que aquilo ali é um processo puramente político. Isso não existe. Acabou há muito tempo essa questão de questão social e questão jurídica, separadamente. Ora a questão social, ela antecede a confecção da norma jurídica, ora a norma jurídica, ela traz uma nova concepção social para essa sociedade. Então não existe isso. Isso é problema da Câmara, isso é problema do Executivo, isso é problema do Judiciário. Não, isso é problema da sociedade, é problema de todos nós. É problema de todos nós. Se fala muito em transversalidade da política pública e ninguém fala o que é transversalidade. Como é que você vai pensar em transversalidade se a sociedade ela age compactada e isoladamente? Você não vai ter nunca transversalidade. Transversalidade é a efetivação real da política pública em todo o segmento. É saber se a política pública ela está chegando lá no Grão-Pará, lá no Danon, lá no Inferninho. Então, isso é transversalidade. Mas como é que nós vamos pensar nisso se as pessoas não conversam, não dialogam? Os poderes, as instituições, elas trabalham isoladamente e cada um não quer se comprometer um com o outro. Isso que é mais complicado. É isso que eu fico preocupado. A última estruturação administrativa dos conselhos tutelares aqui no Nova Iguaçu, sei lá, há 2 ou 3 mandatos atrás, foi no primeiro mandato no início do primeiro mandato do Bonier, o Conselho Tutelar também estava completamente desmantelado. Nós só conseguimos o kit, chamado kit do Conselho Tutelar, por emenda parlamentar do Moldon em Brasília. Ele trouxe 4 kits do Conselho Tutelar para Nova Iguaçu, que inclui todo o material administrativo, carro para cada unidade, carro e suplemento. Hoje você não encontra um carro do Conselho Tutelar que veio do governo federal. A gente não devia nem aplaudir isso, porque é uma coisa muito lamentável. O Conselho Tutelar está largado. É verdade. E é uma das maiores conquistas do ECA. 2 questões, o ECA é todo maravilhoso. O que nós precisamos é de uma sociedade e instituições comprometidas com a sua aplicação e sua efetividade. Mas 2 questões que eu queria pontuar, Carlão, que o ECA trouxe para a nossa sociedade, 3 questões, na verdade, mas vou me deter especificamente no Conselho Tutelar. Uma foi a mudança de paradigma da visão da sociedade para a criança e adolescente, porque antigamente se falava na expressão menor. Menor não é só uma expressão, menor traduz um sentimento de valor, porque tem um sentido pejorativo por trás da expressão menor.
todas as vezes que você ouvir a pessoa falar menor, ora fala por ignorância, desinformação, ora fala até por maldade. Por quê? A expressão menor, no Código de Menores, se referia ao adolescente negro, pobre, marginalizado, aquele adolescente que teria que ficar à margem de toda a sociedade. Então nunca se pensou que esse menor é o adulto de hoje, ou o idoso de hoje, porque já tem muito tempo, tem 27 anos do ECA. Então o Código de Menores já era aplicado há muito tempo, era um código horrível, porque tratava o adolescente como cidadão de segunda ou terceira categoria. Ninguém pensava que ele seria a sociedade hoje. Então o ECA veio trazer essa mudança de paradigma, referência em relação a essa pessoa. E não se fala a sua criança e adolescente por simples bom gosto. Tem toda uma política pública por trás disso. Tem toda uma política pública que diz que a criança não pode ser discriminada, que diz que a criança não pratique ato infracional, porque ato infracional só a partir dos 12 anos. E isso não é por achismo. Ah não, o cara inventou lá no Congresso que adolescente não pratica ato infracional abaixo de 12 anos. Não, porque tem todo um estudo que antecede isso. Tem a comunidade científica que está por trás disso. Você pensa no seu filho aos 5 anos e pensa se ele faz a mesma coisa quando tem os 13 ou 18. É claro que não. Isso é cientificamente, biologicamente comprovado. Então não é só a questão da nomenclatura. Tem todo um trabalho, tem todo um estudo por trás disso. E o ECA trouxe essa concepção melhor, né? A criança e o adolescente como sujeito de direito. Então todas as vezes que você ouvir a expressão menor, não aceitem mais essa expressão menor, mesmo que tenha sido usada com maldade. Transforme ela em criança ou adolescente, porque é uma nova visão, e é a visão que a gente precisa para o nosso mundo de hoje. A segunda também é a questão da impossibilidade de redução da maioridade penal, que também não é porque o legislador foi bonzinho, nada disso. O adolescente continua respondendo por ato infracional análogo ao crime, e continua respondendo severamente, porque ele tem medida privativa de liberdade. Você tem a semi-liberdade e tem a internação, que é uma cadeia. A cadeia. Você vai no Bosco ou vai no Degás, qualquer estabelecimento do Degás, vai no CAI Belfor Roxo, aquilo ali é uma pena privativa de liberdade. Só que é cumprida por adolescentes. Em péssimas condições. Lá o adolescente, ele é um adolescente com toda a pobreza dele, com toda a desagregação social. O Estado tira o adolescente de um ambiente melhor e coloca ele num ambiente horrível, pior. Aquilo ali acaba com qualquer adolescente. Não dá certo qualquer medida ressocializadora para esse adolescente da forma que é executada hoje. Mas mesmo assim, nós temos um índice de reiteração da atividade dele, residência, assim dizer, porque residência é só por imputado. Esse adolescente, o índice de residência no sistema socioeducativo é 28%. No sistema penitenciário é 77%. E se fala hoje que é melhor para a sociedade a redução da maioridade penal, ou seja, colocar o adolescente onde a residência é muito mais alta. Ora, como é que a sociedade quer reclamar da violência? Se não quer que ele volte para a escola, e ainda por cima quer colocar ele num local onde a recuperação é muito mais difícil e a residência é muito mais estimulada e favorável. Então, essa impossibilidade, o ECA trouxe por quê? O ECA reprisa lá o que está no Estatuto, na Constituição, no artigo 226, que diz que aquilo ali ele é inimputável. Mas ele não é inimputável porque simplesmente tem 18 anos, não. É baseado no princípio da igualdade, está lá no artigo 5º. Se mudarem o artigo 226 hoje e disser que o adolescente passa a ser imputado a partir do 16, essa emenda complementar é inconstitucional, porque fere o princípio da igualdade. Porque a comunidade científica hoje ainda continua afirmando que o córtex cerebral só está perfeito e totalmente formatado a partir mais ou menos dos 24 anos. Então você não pode ter isso, não tem igualdade. Como é que você vai tratar a pessoa? Quem não quiser se referir a criança ou adolescente, se refere à pessoa, porque é uma pessoa. Como é que você vai tratar a pessoa de 12, 13, 16 anos
Da mesma forma que trata a pessoa de 25, se elas são biologicamente completamente distintas, incompleta uma. Isso é absolutamente inconstitucional. E o que deixa a gente preocupado é que a comunidade científica, os conselhos regionais e federal de medicina, as associações de neurologistas, psiquiatras, os médicos que tratam de perto nisso, eles não se manifestam em nada. Não se manifestam em nada. Por quê? Não querem se comprometer perante o povo brasileiro. Mas eles continuam afirmando na sociedade internacional que o córtex cerebral só está perfeito e acabado a partir dos 24 anos. Isso é outra reflexão que tem que se fazer, mas é um paradigma importante que o ECA trouxe. E por último, também muito importante, Carlão, foi a questão do Conselho Tutelar que o ECA trouxe. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo independente, é um órgão suprapartidário, é um órgão suprainstitucional. Ele não está vinculado ao poder executivo, legislativo e nem judiciário. Ele é um órgão que tem um status diferenciado no nosso ordenamento jurídico. E é um órgão constitucional. Muito importante para a gente. Por quê? Porque ele que é o primeiro agente garantidor por parte do Estado de investigar, de tomar conhecimento, dar uma providência para qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito da criança ou adolescente. Você imagine um conselheiro tutelar numa sociedade como a nossa, absolutamente desigual, que ele é chamado tanto na escola pública quanto na escola privada para resolver todos os problemas que na maioria das vezes não são deles. Não é missão do conselho tutelar. Mas a escola privada ameaça chamar o conselheiro porque ela não consegue lidar com os problemas dos seus alunos. Na escola pública também. Toda a sociedade hoje, ela deposita em cima do conselho tutelar uma responsabilidade enorme. Ela transferiu para o conselheiro tutelar aquilo que ela não conseguiu ou não quer fazer. Nenhuma providência, não quer se comprometer para com a criança e adolescente. E esse conselheiro tutelar, ele é completamente limitado, ele também só pode agir no limite da legalidade. O conselheiro tutelar não pode retirar a criança de dentro da unidade habitacional, de dentro da sua casa, porque houve uma denúncia anônima de que a criança estava desamparada, isso ou aquilo. Ele não pode fazer isso. Ele pode agir em caso de emergência, flagrante delito, estado de necessidade, ou cumprimento de uma ordem de busca e apreensão da criança. Mas ele não pode fazer isso. E ele se depara diuturnamente com essa possibilidade, Carlos. As pessoas chamam o conselheiro tutelar por qualquer coisa. Achou que a criança está na rua perambulando, está à toa na rua, ou causando algum constrangimento, chama o conselheiro tutelar. E o conselheiro tutelar se vê constrangido nessa situação, porque a criança não está em situação de risco. E o conselho tutelar só pode agir se a criança estiver em situação de risco. O ECA diz quais são, lá no artigo 98, diz quais são as situações de risco. Mas a sociedade não, ela se vê incomodada com a criança, chama o conselheiro tutelar. Exemplo clássico disso, Carlão, e outros vereadores que eventualmente estiverem presentes. Nossa praça do skate aqui. Chama-se o conselho tutelar porque não quer os adolescentes ali, da cultura deles, que ficam vestidos de preto, fala que eles estão traficando, fala que eles estão fumando maconha, né? Como se outros setores da sociedade não traficassem também ou não fumassem maconha. Né? Ainda que eles estivessem fumando maconha ali, mas ele está na rua. Né? Consumir droga é uma infração administrativa. Mas você consome droga na boate, você consome droga dentro do condomínio, nas festinhas e vários outros locais. E nem por isso necessariamente a criança ou adolescente está em situação de risco. O que eu quero dizer é que, assim, não há lei que resista, não há lei que dê certo se a sociedade não se sentir comprometida com isso. E que para nós a primeira providência, Carlão, resultado disso aqui hoje, seria, me permito sugerir isso, é instar a comissão específica aqui de criança e adolescente da Câmara a fazer um acompanhamento mais de perto da política administrativa dispensada aos conselheiros tutelares de Nova Iguaçu, porque está muito crítica. E é um dos maiores avanços que nós temos no ECA, é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é considerado um longa-mão, um braço da família, um braço da sociedade, em qualquer local que a criança ou adolescente esteja. E a sociedade precisa ter conhecimento disso, não só conhecimento, precisa se comprometer com isso, a cobrar das instituições, da mesma forma que os homens públicos têm que se comprometer com isso.
independente se vai agradar ou desagradar o eleitor. Eu tenho que pensar na política pública para todos. Eu não posso pensar na política pública só para agradar A ou B, que foi meu grupo de eleitores, ou C, que foi outro grupo de eleitores. E política pública, já vou finalizar, cara. A política pública, na maioria das vezes, ela tem que atender o número máximo de cidadãos de toda a sociedade. Não podemos fazer política pública para o setor privado da sociedade. Então, quando o parlamentar senta na cadeira aqui, ele tem que pensar isso. Ele não está legislando para ele, Nova Iguaçu, nem para a família dele, Nova Iguaçu. Ele está legislando e tem a obrigação de fiscalizar o executivo em toda a política pública, principalmente aquela política pública que atende o menos favorecido, que é a base da nossa sociedade, que é a maior sociedade iguaçuana é o pobre. Continuamos pobres. Nova Iguaçu é uma cidade pobre. É uma cidade pobre. Precisamos de políticas públicas, política pública, Nova Iguaçu, Carlão, que atenda realmente essa comunidade pobre. E comentava, só para finalizar, conversaram com o professor Vanderlei ainda há pouco, no meu modesto ponto de vista, o que muda, na verdade, na administração pública é o ponto de vista do interesse social. Porque a administração pública ela só pode e sempre deve agir através do interesse público social. Então, quando muda o administrador, o governante ou o legislativo, isso acontece em todos os setores, no judiciário, no Ministério Público, na defensoria, todo órgão público acontece isso. Por quê? É próprio da pessoa. O órgão público, ele age através dos seus agentes são pessoas que vivem na sociedade. Então não adianta criticar o poder público, pensando que o poder público é um órgão que vai resolver. Não, o poder público somos nós que estamos lá. Então o que muda, na verdade, quando muda o governo, é a mudança de paradigma. Por quê? Você tem um governante que olha e enfrenta os problemas da sociedade de cima para baixo, ou você tem um governante que olha e enfrenta os problemas da sociedade de baixo para cima. Esse é o nosso problema, esse é o nosso real problema. E a gente precisa encontrar justamente esse ponto de equilíbrio, porque as diferenças têm que se conviver, e a política pública tem que atender a todos. Então, fico contente pela sua iniciativa aqui em Carrão, de trazer essa discussão no dia que o ECA completa seus 27 anos, e aproveito a oportunidade para indagar e para sugerir que a Comissão de Criança e Adolescente da Câmara de Nova Iguaçu tenha uma atuação mais efetiva, mais ativa, e passe a fazer relatório e prestação de conta para os parlamentares aqui dessa casa, mensal, trimestral, o que vocês acharem que deve ser feito. Mas tenha uma atuação, tenha um comprometimento com a criança e adolescente. Obrigado.